Marzo? Como é que tá? Tudo bom, Jonato? Tudo show de bola. Vou colocar um fone aqui para não dar retorno para você, tá? Enquanto eu te agradeço demais aí a tua disponibilidade. Eu sei que você está dando bastante aulas nesse período aí e buscou esse tempinho aqui para a gente poder conversar, tá bom? Então, Eu que agradeço, cara, pela interação, pelo convite, pelo respeito e tudo que a gente puder fazer em conjunto aí para ajudar o pessoal, levar informação e manter a mente ocupada com esse período aí, vai valer a pena, né? Eu que é, ver- agradeço o convite mesmo. é verdade, parceiro. E eu, sinceramente, Jonato, eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu acho que a gente já conversou sobre isso. A minha admiração pelo trabalho que você faz é muito grande, não só como pesquisador, que você é uma referência aí no Brasil, no envelhecimento, mas essa labor didática que você tem aí de dar aulas, conseguir pegar todo o conhecimento e trazer numa linguagem palatável. Então, e temos gente de Uruguai, de Espanha, de outros países nos vendo hoje. E, Jonato, eu queria te falar uma coisa que eu nunca te falei, cara. E para começar aqui, você sabe que eu tenho uma amizade bem grande com a professora Cláudia Cavalieri, que foi sua orientanda, né? Sempre aí no tempo de coordenador de curso, nossas conversas aí eram regadas a cerveja, com cautela, sabe que ela gosta até mais do que eu, sou mais do vinho. E, cara, uma vez ela me falou uma coisa aí que eu nunca compartilhei com você, mas você deve saber disso, né? E ela conversando, a gente trocando uma ideia e tal. Era na época que você estava vendo se continuava em Brasília. E ela me falou, Márcio, o Jonato é dos alunos mais brilhantes que eu tive até hoje. Então, pô, cara, que legal que alguém com a experiência da Cláudia consegue ver em você esse potencial aí que eu realmente concordo plenamente com ela. E fico muito feliz de você estar na nossa área aí, cara, de você ser daquelas pessoas que não esqueceu o treinamento. Normalmente alguém com seu potencial vai lá para fisiologia básica, quer publicar em Cell, em Nature, em Metabolism, e você consegue se manter publicando bem na nossa área. Então, meu respeito e admiração, parceiro. Cara, muito obrigado, obrigado pelo relato. A Cláudia é uma pessoa assim, eu chamo ela de mãe acadêmica, ela sabe disso, tem o maior carinho. Hoje é professora da Unicamp. Realmente foi uma pessoa que mudou minha vida. Acreditou em mim, primeira mão, né? E ela sabia que eu não tinha experiência com o sistema imunológico na época, era um cara imaturo, não tinha feito iniciação científica, e mesmo assim ela acreditou, né? Então realmente eu desenvolvi uma amizade fora da questão da orientação com ela, fora que a aula dela é excepcional, né, cara? Cara, Ela, ela desenhava o livro de fisiologia no quadro e eu ficava ali, cara, consternado. Eu falava, meu Deus, será que algum dia eu vou conseguir fazer algo do tipo, né? Então é uma coisa, é muito rico escutar isso, eu fico muito feliz, porque a Cláudia é muito especial na minha vida, cara, uma pessoa fantástica, até hoje, não mudou. pô, cara, que eu Ela foi fico no meu feliz. defesa do doutorado, viu, cara? Ela foi. Eu fiz em outra universidade, eu fui na Federal de São Carlos, mesmo Sim. assim ela foi lá só para assistir a defesa. Cara, é sensacional a sua história aí com ela e como eu sei que tem pessoas também da pós-graduação, você sabe que eu oriento em 2 programas, um de educação física e, curiosamente, um de ciências fisiológicas. O relato dela de quando você foi fazer entrevista de ônibus também, tantas horas para a entrevista dela também é uma coisa sensacional e em outro momento aí eu vou contar para a galera para a gente não perder tempo aí hoje para poder desfrutar do seu conhecimento. Beleza, Show, parceiro? meu amigo. Obrigado. Obrigado por tudo, de verdade, coração, cara. Obrigado mesmo. Tá. Jonato, a gente já está aí mais ou menos com a galera entrando, né? Então, eu queria só introduzir o assunto para que todo mundo possa entender do que a gente vai conversar aqui hoje, para já passar a bola para você. Galera, quando eu conversei com o professor Jonato, a gente falou que ia conversar sobre treinamento funcional, especificamente sobre a parte de força do treinamento funcional, que é a especialidade dele, e vamos falar um pouco de dinapenia, de sarcopenia, de meio que um caos que existe aí nessa nomenclatura.
Então, para quem acompanha a gente, sabe que desde 2014, quando a gente definiu nesse artigo aí um pouco esse conceito de treinamento funcional, e deu muita alegria, porque no ano passado, na definição do American College, eles estão citando um artigo de uma revista brasileira, do professor Ed Petroski, aí, que agora é coordenada pelo Diego, que você conhece. Eles referenciam o nosso artigo em relação a uma definição de que treinamento funcional é aquilo que trabalha as funções do indivíduo, e ele tem algumas características, né? E uma dessas características importantes é que esse treinamento ele tem que ser multimodal, ele tem que ter vários objetivos, porque o envelhecimento é um processo que afeta diferentes sistemas. Então, o nosso treinamento não pode focar num único sistema. Então, o conceito básico de treinamento funcional é que numa mesma sessão eu estimulo diferentes capacidades, sejam elas coordenativas ou capacidades condicionantes, que é o que vocês estão vendo no slidezinho aí com as engrenagens. Mas no centro delas, pessoal, no centro delas, isso já foi desenvolvido em outras lives nossas aqui, nesses encontros, ele está o treinamento de força, tá? E a gente voltou a fazer um update sobre isso, num artigo que está impresso agora, que vai sair no próximo mês, atualizando esses conceitos aí, tá? A gente publicou recentemente no Journal of Age Science também um artigo especificamente falando sobre a prescrição do treinamento de força no contexto do treinamento funcional para idosos. E quem está acostumado a entender a nossa metodologia que a gente propõe nos nossos livros, nos nossos artigos, vê que a gente tem uma parte inicial de mais mobilidade, estabilidade, a parte de mais de estimulação cognitiva, mas o bloco principal, os dois blocos que eu marquei de vermelho para vocês aí, que a gente chama de neuromuscular 1 e 2, são as tarefas mais relacionadas com força rápida, potência e a parte de força propriamente dita. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com o professor Jonato aí, sobre entendendo o treinamento funcional, sobre essa ótica que a gente está conversando aqui. Não estou falando de circuitinho na areia, não. Estou falando com estímulos mecânicos, tá? Usando a força. E então, sobre essa ótica, aí a gente vai começar a discutir um pouco sobre treinamento com o professor e falar um pouco do quais repercussões que tem de eu treinar dessa maneira, né, estimulando mecanicamente o idoso na sarcopenia e na dinapenia, tá bom? Então, só fiz essa introdução aí, irmão, porque eu não quero perder tempo de desfrutar do seu conhecimento, mas era só para colocar em contexto e poder discutir aí de forma mais tranquila agora. Beleza, parceiro? Maravilha, cara. A gente, quando começa a se especializar um pouco em algumas áreas, a gente fica mais apegado aos conceitos, né, cara? Acho que isso é comum, porque a gente acaba gostando mais, estudando mais, aprofundando mais. Aqui na Católica a gente tem o programa de mestrado e doutorado em Educação Física, mas também tem o programa de mestrado e doutorado em Geronto. E aí eu oriento nesses dois, né? Então, por isso que, apesar de eu, fora da universidade, trabalhar muito com fisiculturistas, dentro da pesquisa o meu histórico é muito frutífero na questão do envelhecimento, né? A bolsa produtividade, tudo isso eu obtive com estudos com idosos. Então, na verdade, é uma linha que eu venho seguindo desde o doutorado. Bom, quando eu penso em sarcopenia e dinapenia, acho que a principal diferença talvez seja que a segunda, a dinapenia, poderia ocorrer redução de força e massa muscular sem ter doenças associadas. Talvez essa seja uma definição mais simples. E que talvez na sarcopenia, principalmente quando a gente também quer comparar, tem uma outra comparação que pode ser feita entre atrofia e sarcopenia. Por quê? A atrofia ela pode acontecer em pessoas jovens. Inclusive, ela pode acontecer quando a gente faz uma imobilização, tem uma lesão, coloca um gesso, né, que é muito comum. Quando a gente tira aquele aparato que foi usado para remodelagem, a gente percebe que o membro que foi imobilizado perde muita massa muscular, né? Numa pessoa jovem, normalmente acontece a atrofia, ou seja, uma redução da área da fibra sem que haja uma concomitante redução dos mionúcleos musculares.
Isso seria uma separação fisiológica. Em tese, quando a gente compara com a sarcopenia, ela estaria associada à redução da força, à redução da massa muscular e também estaria associada com possíveis doenças e também com a redução dos mionúcleos. Então, uma das coisas que fica talvez, mais complicada para o idoso é o fato de você também ter a redução dos mionúcleos. Porém, apesar disso tudo, a gente sabe que os idosos preservam a proliferação de células satélites. Tem vários estudos com biópsia mostrando isso. Então, é uma contrapartida. Eu acredito que, assim, quando a gente envelhece, essa é uma coisa mais semântica, filosófica, você perde tanta massa muscular, reduz tanto os hormônios, que talvez seja natural reduzir os núcleos também. Seria um processo acompanhado. Não é que, eu acho que a gente nem deveria comparar isso com os jovens, porque é uma questão de quanto você tem para oferecer naquele momento, né? E, se o cara tinha, quando era adulto jovem, 1.000 de testosterona e agora ele tem 200, para que ele vai preservar uma quantidade enorme de núcleos, né, Márcio? Perfeito. Eu acho que o fato de você preservar a proliferação de células satélites e a possibilidade de adicionar novos mionúcleos mostra que é exatamente isso. Não mostra que é o teu organismo querendo te fazer mal, mostra que é um ajuste fisiológico da idade que, obviamente, pode causar efeitos deletérios, né? Pegando uma carona, assim, no que você falou, em termos de introdução, acho que uma figura que eu gostaria de mostrar, gostei daquele negócio ali que você fez, acho que vou aderir nas próximas lives. Hoje, pela pressa, eu vou só inverter a minha foto aqui, a única coisa que vai desaparecer é o meu rosto, ou seja, vocês saem ganhando. Bom, essa figura eu acho muito interessante, muito simples, mas muito legal, Márcio, porque ela traz também uma perspectiva da importância da avaliação funcional antes do próprio treinamento de força e de várias outras formas de exercício, né? Bom, as pessoas pensam muito na cifose, na coluna torácica, mas elas têm que lembrar que a gente tem hiperlordose em 2 pontos. A gente tem hiperlordose cervical e hiperlordose lombar. E aí, uma das questões associadas com a hiperlordose cervical é essa posição de pescoço projetado para frente. Essa posição aqui, inclusive, direciona o vetor da sua visão para o chão e não para o ambiente, para o horizonte. Somando isso a uma questão de, devido a essas próprias mudanças na coluna vertebral, a gente tem uma projeção do centro de gravidade à frente, aí você soma que o cara tem artrose, osteoporose, e que ele tem uma redução importante de força e massa muscular de membros inferiores, a gente tem muita tendência para o corpo fazer isso. Ou seja, quedas. E aí um assunto que é fundamental é, quando as pessoas vão pensar em treinamento em idosos, é muito importante imaginar se ele já teve ou não quedas. Existem, inclusive, questionários para avaliar isso, porque normalmente após uma queda, existem todos esses fatores aqui, ó. Medo, depressão, baixa autoestima e evitar o exercício. Na verdade, acontece uma condição um pouco diferente daquela que a gente esperava. A gente esperava o quê? Eu tive uma queda, então eu sei que eu tenho uma fraqueza muscular dominante e que eu preciso voltar a praticar o treinamento. Mas os dados com idosos mostram o contrário. Quando você tem a primeira queda, na verdade, você aumenta o índice de doenças cardiovasculares, metabólicas e, obviamente, o desuso, né? Que um outro assunto que a gente pode abordar junto é o seguinte: você está perdendo massa muscular é idoso ou porque você não está usando? Na verdade, as duas coisas. Então, o decréscimo, a sarcopenia e todos os outros efeitos fisiológicos, eles estão ocorrendo por 2 razões. Porque o teu sistema está com menor disponibilidade de hormônios, de neurônios e de uma série de coisas, mas também porque você entra em desuso. Os idosos progressivamente usam menos a sua massa muscular. E aí, obviamente, atrofia, sarcopenia e todas as consequências possíveis. Quando a gente pensar que o idoso pode ter esses desvios posturais, Marcos, eu penso que o treinamento funcional ele é muito mais completo do que a própria musculação. Por quê? Porque tem professores de musculação que não sabem trabalhar esses aspectos, que não veem o idoso ou até os clientes que não são idosos dessa forma. Porque que adianta eu rodar um carro
com ele desalinhado. Se eu rodar um carro com ele desalinhado, eu vou gastar mais o pneu de um lado que do outro. Então, se eu entro com um idoso que está com vários desvios posturais e não faço um trabalho de mobilidade e flexibilidade concomitante, talvez a musculação possa piorar alguns pontos em vez de melhorar. A gente tem músculos hiperativos, hipertônicos, como o trapézio, tem músculos já com fraqueza, atrofia, como o glúteo. Então, a gente precisa entender esses detalhes e avaliar bem o idoso, porque nem todo idoso apresenta as mesmas características. E quando a gente fala de uma forma generalizada de treinamento, a gente pode cometer alguns erros se não fizer isso. Nesse sentido, eu dou muito valor ao funcional pelo fato de ter os conceitos, né? Você vai trabalhar as valências físicas, incluindo mobilidade, flexibilidade e as outras condições que são fundamentais para o idoso. E aí, como o próprio Márcio falou, a força é fundamental, mas não esqueçam que a técnica precede a carga. Então, se a técnica de execução precede a carga, eu preciso avaliar todas essas modificações. Por exemplo, comparar um idoso de 65 anos com um octogenário é sacanagem. Porque, você imagine, no Brasil, a gente considera idoso depois de 60. Em alguns países, após 65. Mas entre você ter 65 e viver 15 anos de idoso, até ter 80, você tem uma característica um pouquinho distinta do que o cara que está com 65 anos. Em tese, em geral. Né? Por exemplo, se eu comparar pares sedentários que não treinaram, o octogenário tem mais resistência vascular periférica, estresse endotelial, menor força e tudo mais somado. Eu não sei se antes de eu começar a progredir para questões musculares específicas, você quer fazer mais algum comentário? Sim, parceiro, eu queria, primeiro te parabenizar por essa visão, cara, porque, assim, ó, faz muitos anos que eu trabalho com idoso, né? Quando eu morava na Espanha, eu fui professor da Universidade de Sevilha e coordenei um programa muito grande que tem lá. Cara, eu aprendi a ter uma paixão pela avaliação funcional do movimento e entender o que você estava conversando, que eu preciso primeiro ajustar para depois colocar carga axial em cima, por exemplo, porque senão o que eu estou fazendo basicamente é fortalecer esse erro. Então, para pegar um exemplo que você deu da cervical, a cervical entre 3 e 4 acontece uma coisa muito curiosa, porque a gente tem uma flexão com extensão aqui, né? E no caso do idoso, a gente tem visto agora que esse fato de olhar para o chão, mais o fato dele olhar sempre no mesmo lugar, e agora com o celular está acontecendo isso, cada vez ele perde mais visão periférica. Por isso que nessa parte inicial da sessão ali, o azul claro, eu sempre faço alguns trabalhos oculares para ir ativando ele antes de começar a sessão de treinamento. E eu acho isso aí fundamental. E final de semana passado eu ministrei um curso só sobre a organização da sessão e depois o que as pessoas mais pediam, eu fiquei muito feliz sobre isso, é a importância da avaliação funcional do idoso. Mas não só avaliar Senior Fitness Test, capacidades, essa avaliação qualitativa que você falou agora, que eu vou ver se eu posso empurrar na vertical com o idoso ou só posso empurrar na horizontal por enquanto. Porque você não consegue levantar o braço até aqui, o que eu estou pensando em empurrar na vertical nesse momento, né? Então, é super interessante isso que você falou. Não era bem o foco nosso, mas as pessoas têm que entender que não é porque a gente é apaixonado por força que a gente vai ignorar outras coisas, né? Isso. Muita gente confunde as coisas. Já confundiram, inclusive, comigo isso. A gente tem essa questão da postura, a rotação interna de húmero, e aí você vai fazer um desenvolvimento, você vai acentuar, ele não vai fazer na linha de movimento, ele vai rotar o cotovelo para fora, a rotação interna do húmero, e vai ficar com a posição desvantajosa para realizar o exercício. Vai gerar diminuição do espaço subacromial, uma série de coisas que a gente sabe que pode piorar um quadro, né? Eu não quero aqui amedrontar as pessoas, mas a gente precisa ter essa visão holística antes de adentrar. Né? Quase 30% dos idosos já têm pensamento do supra por essa diminuição do espaço que você fala.
Cara, antes de Vamos você pegar. passar, eu achei um slide aqui que eu queria compartilhar com você, procurando no meu Vamos, celular agora, vamos, porque você vamos. vai gostar. É o meu primeiro slide na aula de biomecânica, na disciplina que eu ministro. Eu boto esse slide aí só para tentar abrir a cabeça da galera. Eu pergunto, o que é isso aí? Daí o pessoal normalmente fala, né? Se tivesse tempo aqui, eu até ia abrir o chat. Eles dizem, isso aí é pilates, o outro é funcional, o outro é alongamento. E eu vou dizendo, não, é força. Esse aqui está empurrando a parede, esse está controlando. Então, essa visão de que, se a gente entender que, afinal, a gente aplica a força de diferentes maneiras, com diferentes manifestações, abre muito a cabeça da gente para entender que o fato de você estudar força e biomecânica te faz melhor treinador. Então, se eu perguntar para você hoje, nos últimos 10 anos, se você evoluiu do ponto de vista biomecânico, vai dizer, cara, eu sou pesquisador na área do envelhecimento, mas o feeling de ter tocado peso com pessoas tão experientes como você fez, você começa a ver sobre outras perspectivas, né? Que alguns colegas que não colocam a mão na massa não conseguem entender. Então eu vejo algumas propostas com idosos são iguais, o cara bate, não, é só musculação, é só musculação. Eu falei, não, é força. Como que você aplica isso? São contextos diferentes. E eu acho também que as pessoas precisam entender que ele tem que aderir a um programa que ele tenha prazer de fazer, que ele de repente tenha contato com outras pessoas que estão na mesma condição que ele. E isso nem sempre vai ser desenvolvido dentro de uma sala de musculação. Pode ser desenvolvido, mas o professor da musculação precisa estudar o treinamento global. Ele não pode chegar lá na sala de musculação e só pensar que musculação é treinamento em aparelho. Então isso é uma coisa assim realmente que muda muito a visão, né? Tem um assunto que talvez seja o que eu mais estudei nos últimos anos, que aí amedronta um pouco mais, que não tem a ver apenas exclusivamente com o envelhecimento, que também tem a ver com um problema que as mulheres enfrentam, que aí a gente tem um quadro extremamente complexo, que pode aparecer antes dos 60 anos, que é a menopausa. Aí você tem um probleminha com as mulheres, que é o seguinte: elas têm a primeira menstruação cerca de 4, 5 anos anterior à explosão hormonal no menino. Então, a menina com 11, 12 anos, ela tem a primeira menarca e ela passa a já ter uma liberação de hormônios, fica mais forte. Tanto é que se você colocar uma menina de 11 anos para jogar futebol com um menino de 11 anos, dá na mesma. Ele só vai começar a levar vantagem depois dos 14, 15 anos. Qual é a consequência disso? Começo antes, paro antes. E o termo que tiveram, que foi muita confusão, foi chamar homem como se o homem tivesse andropausa. Homem não tem cessação hormonal. Homem tem redução das secreções hormonais. A mulher é que cessa os hormônios. E aí, se ela tiver todo esse quadro aqui, ó, com 50, 55 anos, quando ela chegar depois dos 60, a coisa vai ficar ainda pior. Porque na menopausa, mesmo que ela já ocorra antes dos 60, você já tem todas essas características. Risco cardiovascular aumentado, queda de cabelo, enfraquecimento dos ossos, dos músculos, isso vem um pouco antes. Então, a gente precisa olhar para a mulher com essa característica. Provavelmente uma mulher de 65, caso não esteja fazendo reposição hormonal, ela já tem vários efeitos bem mais avantajados e aumentados quando comparado aos homens. E às vezes as pessoas querem colocar o homem e a mulher de 65 anos com o mesmo peso. Quando eu falo peso, eu não estou falando o peso do treino, com a mesma característica. E a gente não pode fazer isso, senão a gente vai acabar cometendo um equívoco na hora de comparar os dois, né? Bom, uma coisa que eu acho que vale a pena, eu queria mostrar rapidinho, prometo não me ater muito para não ficar chato, é a questão das características que o músculo exibe durante o envelhecimento. Eu peguei esse artigo aqui, ele já é um clássico, ele não é um artigo recente, mas ele fala muito sobre o que ocorre com o músculo durante o envelhecimento, né? Bom, então, a gente sabe que um fenômeno bem comum é as fibras ficarem muito agrupadas, um fenômeno chamado grouping, né? Bom, a gente sabe que existe uma desnervação e que apenas uma pequena parte dos músculos são reinervados.
a maioria que sofre denervação sofre atrofia e a gente perde esses músculos. No caso da reinervação, uma coisa que complica é que normalmente a reinervação ocorre por neurônio de disparo lento. E aí é uma condição bem atípica. Fibras do tipo 2 acabam virando fibras do tipo 1, que não é comum. A gente não consegue essa conversão natural com treino, só quando a gente tem desnervação. E aí é uma condição bem específica do envelhecimento. Porém, não se preocupe, porque isso aqui também é cerca de 3 a 5%. O grande problema é que essa desnervação, ela tem uma janela que até os 75 anos, ela ocorre muito mais nas fibras do tipo 2. E aí, se a gente for olhar para uma foto, olha isso, mas como é assustador, ó. O microscópio na mesma condição, olha o agrupamento das fibras, o achatamento delas no músculo idoso, quando comparado com o músculo jovem, né? Ainda nessa característica morfológica, uma outra coisa que acontece bastante é o que eles chamam de formato de banana espremida. Então, olha que legal, quer dizer, só a título de curiosidade, né? Olha como ficam as fibras aqui, ó, na sua área de secção transversal, elas ficam amassadas, com o formato de uma banana. Então, isso aqui, obviamente, diminui área, diminui comprimento, então não diminui só a área de secção transversal, diminui também o comprimento do fascículo. Isso, inclusive, tem assim, desdobramentos para lesões e desdobramentos para redução de flexibilidade. Mas o que mais me chama a atenção mesmo é que quando a gente olha a fibra de uma pessoa jovem e compara com uma fibra de uma pessoa idosa aqui num treino, as repercussões ali são tamanhas, né? Então, a gente tem uma redução da área, do comprimento, do ângulo de penação e da função. E onde que talvez o treinamento tenha um efeito que chama muito a atenção? O treinamento, ele tem um efeito muito importante na manutenção da função. Ou seja, você pode até perder músculo, você pode até desnervar, mas o benefício do treinamento é que aquilo que você não perdeu funciona melhor. Isso de uma maneira muito geral, tanto para o sistema nervoso como para o músculo. Porque as adaptações elas também estão associadas aos centros de controle motor. O que é comum? Envelheço, começo a reduzir neurônios do córtex motor, um dos controladores principais, começa a atrofiar meu cerebelo. Então, tudo que vem das estruturas supraespinais, elas diminuem o disparo para as estruturas espinais. E assim, por consequência, para os músculos. Para as pessoas não acharem que a gente está só abordando a questão do músculo, né? Mas o último trabalho assim, dessa parte catabólica, que eu acho que vale a pena a gente mostrar, é o trabalho clássico do Van der Voort, né? Talvez um dos mais clássicos. E todo mundo que dá aula de idoso mostra esse artigo, né? Então ele mostra que, predominantemente, nessa fase inicial do envelhecimento, principalmente até 75 anos de idade, a predominância na redução das fibras, 60%, é nas fibras do tipo 2 e apenas 25% de redução nas fibras do tipo 1. Bom, aparentemente, os estudos que saíram na sequência com idosos de 80 anos, 90 anos, mostram que aí já reduz tudo de uma maneira muito parecida, né? Acaba não tendo tipo 1, mansão para um treinador, então. Quando ele vai pensar no músculo do idoso, ele tem que pensar que, além das mudanças de arquitetura que foram aqui citadas, existe uma menor quantidade de fibras do tipo 2, são as fibras que produzem forças, que são as fibras que têm maior velocidade de contração. E aí, quando você vai pensar o treinamento de força, você pensa que você está ativando essas fibras ou você só está fazendo um treino para ativar o músculo, né? A pergunta que fica é, será que tem como elaborar programas de treino para recrutamento das fibras do tipo 2 ou até das fibras 2X, que teriam aí a maior velocidade de contração? A resposta provavelmente vai na direção Jonato, do sim. Eu acho que, cara, você resumiu muita coisa nessa fala aí, que eu sinto muita falta quando eu vejo alguém treinando idosos, né? Primeiro, o aspecto neural, né, cara? A importância de a gente treinar a máxima velocidade concêntrica. Mas seguramente você tem um gráfico, eu sempre mostro, quando eu falo do treinamento de força também, que é como a gente consegue recrutar unidades motoras do tipo 2.
Aí eu sempre mostro que a galera fazendo séries de 20, 30 repetições com o pezinho rosa, com o idoso, ele tá, cara, estimulando um tipo de fibra que ele não perde. Então eu só tenho duas possibilidades de alcançar essas fibras tipo 2. Ou eu coloco carga, né, 8, 6 RM, ou uma alternativa é eu trabalhar com velocidade. Então, naquela estrutura que eu estava mostrando para você ali, parceiro, e que ninguém pense que a gente combinou isso antes, que não foi combinado, mas o azul é a parte que eu vou treinar mais o que a gente mal chama de potência, que eu quero dar mais atenção para o meu sistema nervoso. Porque, afinal, os estudos também têm mostrado que a potência é um grande preditor da funcionalidade, tá, pessoal? Funcionalidade, para quem não está acostumado, é a capacidade do indivíduo de realizar funções de maneira simples. E o vermelhinho seria quando eu ataco agora esses padrões de movimentos com carga. Então, veja a importância do que o professor Jonatas está falando ali, de eu fugir de um tipo de treinamento que vai ter o seu benefício social, que vai melhorar um pouco a movimentação, mas que especificamente não ataca o que a gente está falando. Jonato, e só para... Putz, cara, é que você falou em poucas palavras ali algo super importante. Inclusive no consenso europeu, cara, de sarcopenia, no de 2018, eles já começam a criticar o termo dinapenia. Por que eles começam a criticar? Porque o termo sarcopenia já inclui a força, como você falou. Tanto é que quando eu quero dizer que alguém é sarcopênico, não sei se dá para ver no meu slide, mas o primeiro ponto é baixa de força. Depois eu vou analisar se ele perdeu massa muscular. Porque, como você bem falou, o critério principal é a função. E os diagnósticos de sarcopenia, que é esse sim que já não dá para ver aí, você vai ver que a maioria deles com hand grip, com deslocamentos, os primeiros critérios eu vejo a força, a função. E para eu treinar a função, eu preciso estimular o quê? O tipo de fibra que ele perde em quantidade e em tamanho, como você falou. Então, sensacional, cara, o que você comentou aí para a galera. Perfeito, perfeito. E eu acho que a gente tem que entender primeiro a biomecânica, a fisiologia do envelhecimento, para depois chegar e pensar em como é que tem que ser o treino. Porque aí fica mais fácil de você fazer as pessoas entenderem por que tem que ser aquele tipo de treino para o idoso, né? E uma outra coisa aí que vale a pena é a gente entender que a força, a gente fala da redução da força, mas a força ela não reduz igual no concêntrico, no excêntrico, no isométrico. E aí eu queria até traduzir aqui o título do artigo, né? Preservação da força excêntrica em idosos. Evidências, mecanismos e implicações para o treino e para a reabilitação. Por quê? O treino excêntrico, ele pode ser também, além do high velocity, né, do treino de alta velocidade, potência, e o treino de hipertrofia, a gente tem o treino excêntrico como um treino realmente muito recomendado para idoso, por uma razão muito simples. A força concêntrica, ela, numa margem aí de anos, a gente teria uma redução de 56%, força isométrica 46%, mas a força excêntrica a gente teria uma redução de apenas 25%. E aí você poderia me perguntar assim, Jonatas, tá, mas se ele reduz mais o concêntrico, pelo princípio da especificidade, eu não deveria treinar o concêntrico ou a alta velocidade? Também, só que tem um detalhe. Os estudos com treino excêntrico mostram que você aumenta na mesma proporção a concêntrica, mesmo se você não treinar a concêntrica. Então, e qual é o benefício? Você pode implementar mais carga com menos desconforto. Menos desconforto muscular, menos dor na hora do treino e menor desconforto cardiorrespiratório. Eles tendem a não ter hiperventilação, não sentir falta de ar, que são uma série de alterações comuns. E, de presente, você ganha as adaptações distais, as adaptações de comprimento de fascículo, que são muito mais dominantes no treino com características mais excêntricas. Óbvio, existe uma série de papers na literatura mostrando exacerbação de dano pós-exercício, com excêntrico. E aí, claro, né, pessoal, a característica do treino excêntrico para idoso é adaptado, né? Um treino excêntrico que não é
com a mesma carga que a gente faz no jovem. E o nosso grupo, inclusive, já fez alguns estudos que a gente mostrou com medidas de creatina quinase, que com protocolos cuidadosos não há nenhuma exacerbação. Então, é possível aplicar e é possível ter também bons resultados. Jonato, me permite uma parte só, porque você tocou na questão biomecânica, que eu sei que você também gosta dessa questão. Existe um outro fator ligado ao controle motor que é importantíssimo a gente treinar, essa força excêntrica no idoso. Eu vou colocar, acho que você consegue ver um videozinho, tá? Deixa eu ver se eu consigo ampliar ele aqui. Veja, por exemplo, o simples fato dele levantar e eu ensinar ele essa freada, por exemplo, que tem um certo componente excêntrico, como eu coloquei ali, ainda que com uma carga menor no começo. Olha a importância de a gente ensinar a nível de controle motor, esse idoso negociar com essas forças sem desabar, como eu falo. Ele aprender. Então, eu posso começar no começo da sessão, acordando ele com um trabalho mais excêntrico, com o peso corporal. À medida que ele vai melhorando o controle motor, eu vou colocando exercícios com mais carga excêntrica, né? E a gente sabe que também, tudo bem, excêntrico gera dano, mas também adapta muito rápido, né? Os clássicos estudos que destrói tudo numa sessão, mas 2 sessões depois, o sarcômero, as linhas estão todas organizadas. Então, eu acho super interessante o que você está falando, porque tem muita aplicabilidade na vida diária do idoso. Para ele poder realizar as atividades da vida diária, ele precisa ter esse controle excêntrico, como a gente colocou e você também falou. Então, além da parte muscular, perfeito, cara. Perfeito, maravilhoso. Para acompanhar a nossa fala, mesmo a gente não tendo combinado, olha que aqui, né? Isso hoje já não é mais nenhuma novidade, como o próprio Márcio falou, mas eu lembro que quando eu comecei a dar as aulas de musculação para idoso, muita gente achava isso um absurdo, mas aí olha só, melhora da função física em idosos realizando treinamento de alta velocidade. Eles tendem a usar esse termo alta velocidade, high velocity, porque a gente que estuda força sabe que a potência também tem algumas outras características, mas para mim também não é muito, assim, eu não me importo tanto com esse detalhamento, sabe? E aqui tem esse paper que é maravilhoso, que fala da importância da potência muscular como determinante crítico da funcionalidade em idoso, que foi justamente o que você falou. Na verdade, tudo que você falou está aqui, ó. Quando eu tenho incorrência de incapacidade funcional e limitações físicas, eu tenho associado a redução do recrutamento de unidades motoras, a redução das fibras, a atrofia muscular e também a redução da velocidade de contração do músculo. Então, existem alguns trabalhos mostrando que, né, então você tem vários estudos, né, mostrando treinamento de força e potência, vários e vários estudos mostrando que o treinamento de potência ele não é uma possibilidade, ele é fundamental no sujeito idoso. E aí, cara, para fechar o caixão, como diz o outro, a gente pode pegar o quê? A gente pode pegar esse estudo que saiu agora, né? Foi a última recomendação da National Strength Association de treinamento de força para idosos. No posicionamento atual da National Strength, que é de 2019, olha o que aparece ali, high velocities, ou seja, treinos com cargas margeando 40% a 60%, ou seja, cargas um pouco mais baixas, no qual eu vou enfatizar a alta velocidade das contrações concêntricas e ainda tenho a possibilidade de realizar as ações excêntricas de forma controlada. Não preciso fazer a velocidade na descida, justamente pelo fato do que você falou, questão do controle motor, da melhora do condicionamento muscular. E, até para não passar batido, a gente tem esse trabalho da minha aluna de doutorado aqui, a professora Vânia, hoje é professora da Universidade Federal do Piauí. Ela fez o doutorado comigo, e aqui nós simplesmente fizemos o seguinte: a gente pegou mulheres idosas hipertensas e submetemos a um protocolo de treinamento de força tradicional, com 70% de 10 RMs,
e o High Velocity, também com 70% de 10 RMs, mais a fase concêntrica mais rápida possível. E aí, Márcio, a gente pegou aqui as idosas, né, com a média de 67 anos, todas elas usavam medicamentos para controle de pressão, já que eram hipertensas grau 2, e a gente fez uma análise de diversas substâncias na circulação sanguínea, dentre elas o óxido nítrico, e a gente percebe algumas coisas bem interessantes, que após o exercício tem um pequeno aumento de óxido nítrico e que meia hora depois do esforço, o óxido nítrico ainda permanece elevado, inclusive mais elevado no grupo de High Velocity. Bom, os valores de lactato foram valores bem normais, não foram exacerbados, chegou a 4, 5, nem 5 milimol e depois já voltou ao valor de normalidade. A gente também mostrou que estresse oxidativo aumenta logo após, mas meia hora depois já está normalizado de novo. Então, basicamente, ali, e aqui uma coisa que você vai gostar, nós fizemos a medida das respostas afetivas, e nós observamos uma coisa bem interessante. Qual era a ideia desse estudo agudo? Era tentar mostrar como funciona a resposta fisiológica aguda ao treino de high velocity, numa população idosa hipertensa. Nós, com essas cargas, não verificamos nenhuma exacerbação da pressão arterial, da frequência cardíaca, de nenhum parâmetro relacionado ao estresse oxidativo. Todos os aumentos que tivemos foram logo após e depois de meia hora já normalizou. E uma resposta afetiva muito positiva ao programa de exercício. E aí, perfeito, cara. Obviamente, quando eu penso nisso, eu penso em aderência. Eu penso que provavelmente elas, gostando de fazer esse protocolo de treino, elas vão querer voltar, elas vão querer repetir essa sessão de treino. Então eu vejo, dentro dos tipos de treino de força para idoso, além do treino tradicional, o treino excêntrico e o treino de high velocity como treinos muito interessantes. E hoje o que a gente está vendo parece que esses treinos, além do efeito neuromuscular, tem outras repercussões. A gente está com um artigo agora que terminamos, que vamos submeter, que a gente viu redução de marcador inflamatório, aumento de mediadores anti-inflamatórios, que foram mais evidentes no high velocity. Vai ser o primeiro paper da literatura. Então, tem muita coisa boa por vir, eu acho. Né? Eu que estudo e faço a análise dos marcadores inflamatórios, a gente vê que o treinamento de força, seja ele tradicional, nas suas outras modalidades, ele consegue sim reduzir esses marcadores inflamatórios. E isso é fundamental para diminuir a perda de massa muscular, diminuir o risco cardíaco, e uma série de outras coisas aí que complicam a vida do idoso, né? Perfeito. Cara, a gente teve um artigo aceito no Experimental Gerontology, basicamente com inflamação também, na mesma linha que você está falando, porque o nosso, comparando o treinamento funcional, que é feito nessa forma que a gente comentou, com uma abordagem mais tradicional. Depois eu vou te mandar, porque vai muito em linha com o que você está falando. E outra coisa bem interessante, cara, do que a gente estava comentando é da aderência. A gente tem alguns dados que a gente está aí brigando já, mas a gente tem 5 anos um programa aqui com 120 idosos, e a aderência nesse tipo de programa, que você consegue fazer abordagens mais dinâmicas, a gente trabalha muito com dupla tarefa. Então, por exemplo, ele fez um exercício, o próximo exercício eu já mando ele somar 2 a idade dele, se for par, ele faz um agachamento, se for ímpar, ele faz um afundo. Então a gente vai colocando muito. Até eu fiz uma live sábado muito legal com o Léo Fortes, a gente falando sobre as adaptações cognitivas. E realmente, cara, a aderência é muito maior porque a gente tem muita variabilidade aí nesse contexto. Então, pô, cara, é sensacional. Jonato, eu só não queria que a galera perdesse a oportunidade de te escutar, ver se eu acho aqui, porque eu sempre gosto muito como você explica a qualidade muscular. Então eu coloquei uma fotinho ali, cara, de um indivíduo de 25 anos e um de 65, né, que você consegue ver a infiltração de gordura e tal. Eu queria que você explicasse para a galera aí com a sua didática, para eles entenderem o que a gente se refere quando a gente fala de qualidade muscular. Essa galera só pensa no tamanho, né? Mas é Sim. Quantidade e qualidade.
Muito bom, Márcio. Essa é uma questão fundamental e até a gente agora está fazendo alguns estudos que a gente está avaliando o índice de qualidade muscular. A gente consegue fazer essa avaliação de uma maneira mais prática com a apreensão manual junto com o IMC e também de uma maneira mais laboratorial aí com as medidas de DEXA e força. Então, basicamente, o que acontece nesse músculo é quando você olha para o idoso, muitas vezes ele não aparenta obesidade, porque ele tem uma redução de massa corporal como um todo. Porém, para você ter uma ideia, no último estudo que nós fizemos aqui com mulheres idosas, Márcio, a gente não tinha como programação, obesidade não era um critério de inclusão. Só que quando a gente selecionou 90 idosas, sabe o que aconteceu? Pelo percentual de gordura, todas se encaixaram em obesidade. E algumas não se encaixavam em obesidade pelo IMC, mas todas pelo percentual de gordura. E você falou a coisa-chave. O músculo, mesmo que ele não diminua de tamanho, apesar de, no fato, a área, se a gente fizer uma circunferência, às vezes ela não tem diminuição muito significativa de tamanho, a gente vai ter exatamente o que a gente está vendo na foto. Uma diminuição progressiva da área muscular em cinza e na área circundante, subcutânea, a gente vê uma proliferação e um aumento da espessura de tecido adiposo, infiltração de triglicerídeo, né? E isso diminui a função muscular severamente. E tem um outro desdobramento aí. Esse músculo do idoso infiltrado com gordura é um músculo que vai desenvolver resistência à insulina. E os últimos dados de idosos mostram que a população idosa chega a bater 60% de percentual de idosos com diabetes tipo 2. Então, você tem um músculo que tem a área em cinza menor, você tem uma área de tecido adiposo infiltrada maior, uma redução de função e uma alteração metabólica local que vem dessa infiltração de tecido adiposo. Inclusive, o próprio músculo vira uma fonte de produção de marcadores inflamatórios. Teve um estudo muito legal que eles fizeram biópsia do músculo do idoso e compararam com o do jovem, se eu não me engano, foi inclusive nessa idade, 75 com 25. E eles mostraram que tinha mais TNF-alfa no músculo do idoso quando comparado com o músculo do jovem. Ou seja, essa infiltração de gordura, ela piora a força, ela piora a função muscular como um todo e ainda tem os desdobramentos metabólicos. Ou seja, a gente não tem uma redução só do tamanho, a gente tem uma redução da qualidade muscular, como bem colocado aí. E o que a gente está percebendo foi, no estudo que nós fizemos com octogenários, quando a gente avaliou o índice de qualidade muscular e comparou com os idosos na faixa de 60, 65 anos, às vezes a área muscular não era tão diferente, né, por uma circunferência, se você for pensar assim, mas a qualidade muscular era muito, muito pior nos idosos octogenários. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Outra ressalva é, às vezes a gente considera o DEXA uma medida de padrão ouro, mas a gente também tem percebido na literatura as críticas, né? Alteração nos valores de DEXA com uma sessão aguda de exercício, alteração pelo consumo de água, e a gente tem que calibrar bem o equipamento para não incorrer nessas condições, né? Do contrário, a gente tem que ter, igual está na foto aí, uma ressonância magnética, ou pelo menos um ultrassom, para a gente ter uma ideia melhor de como é que está a musculatura. Sensacional, parceiro. Cara, a gente poderia ficar falando toda noite aqui, mas eu vou abrir a caixinha de comentário aqui para a gente poder, pelo menos, responder alguma coisinha da galera que colocar aqui para a gente, porque, pelas minhas contas aqui, falta 4 minutinhos, eu acho, aí. Então, galera, queria que vocês falassem para a gente alguma questão que ficou aqui para a gente abordar. A galera estava me perguntando aqui no Zap se eu vou fazer sorteio de livro. Galera, eu vou fazer o seguinte, ó, para a gente não perder tempo aqui da live com o Jonato. Eu vou sortear esse livro aqui nos comentários, tá bom? O meu livro de treinamento funcional para idosos, que eu vou fazer é que a gente vai fazer um print aqui na foto no final. Vocês postam lá e eu vou colocar esse mesmo print no meu feed. Aí vocês vão lá, comentem que vocês gostaram da live, o que falta pra gente, o que ficou pra gente discutir para outro dia.
E aí, nos comentários lá, eu faço o sorteio, beleza? Ô, Márcio, Alguma... deixa eu só Oi, aproveitar rapidinho aqui, 30 segundos, já que você manda bala, falou aí parceiro. do livro. Só falar para a galera que no sábado agora nós vamos fazer um curso totalmente online, eu e o Thiago, e vamos falar das variáveis de treino e das variações biomecânicas da musculação. Então é esse sábado agora, das 9 às 13, e quem tiver interesse, Marcos, tem o link pelo Simpla para fazer a inscrição pelo meu Instagram. E Perfeito. o Simpla facilita muito as coisas. Eu também tenho um canal do Telegram. Se você quiser me mandar a imagenzinha com o link, eu vou jogar para a galera do Telegram lá, recomendando também aí essa possibilidade de aprender com você e com o Thiagão. Maravilha, te mando ainda hoje. Tá. Beleza. Eu não entendi a pergunta da Vanessa, se a gente podia repetir o nome do treino. Mas... Será que é o High Velocity? Ah, treino em alta velocidade. Tá bom, então. Eu vou colocar o paper aqui, pô. Eu coloco o artigo aqui rapidinho e mudo a tela, tranquilo. Aqui, ó. Aí se alguém quiser dar o print no artigo, né, fica mais fácil aí, ó. Tá na mão, ó. Tá aí, ó, Vanessa. Do Clinical Intervention Aging. Qualquer coisa eu Lembrando jogo também o paper no grupo lá. Esse paper aí do grupo do Jonato. Esse é do teu grupo, né, Jonato? Esse é. Posso... Lembrando que esse paper aí, Marzo, ele também é Open Access, viu? Então podem acessar. A revista tem um impacto alto, mas ela é acesso livre, não paga para acessar o artigo. É da Dove, né? É da Dove. Tá, perfeito. Bom, beleza então. Galera, vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar para a gente fazer o print com o Jonato, tá? E para depois a gente poder colocar lá, no feed, para a gente fazer esse sorteio aí. Vou tirar os comentários um momentinho aqui. Vou colocar a fotinha do músculo para a galera se lembrar da gente aqui. Cadê o nosso musculinho? Esse aqui, que fica de recordação da sua explicação aí da qualidade muscular para a galera. Vou fazer um joinha aqui. Massa, galera. Vocês vão lá depois no feed, colocam o comentário, eu faço o sorteio lá para a gente não perder tempo aqui. Beleza? Falta um minutinho só aqui para a gente terminar. Galera, eu queria agradecer demais aí a presença de todos vocês. Foram mais de 200 pessoas aí nos acompanhando. E é uma oportunidade muito grande, né? A gente tem que ver o lado positivo dessa quarentena, que a gente está tendo oportunidade aí. Ontem estava com um colega na Espanha, que é uma referência mundial em coluna, fazendo uma live aqui. São situações como essa que a gente tem que tentar, nesse momento aí, se apegar, né, Jonato? Então, cara, queria agradecer uma vez muito mesmo aí a sua disponibilidade, a gente está aqui conversando. Foi sensacional. Outro dia a gente pode conversar um pouco mais para essa questão de biomecânica. Acho que você tem muito aí para a gente interagir também. E deixa um tempinho para você se despedir também aí da galera. Cara, obrigado pela lembrança da Cláudia, é uma coisa muito boa, porque a gente precisa de energias positivas nesses dias, né, para ficar forte, para ficar bem. E, pô, cara, show de bola interagir com o pessoal, manda um abraço para todo mundo. Quando alguém quiser vir aqui para Brasília conhecer o laboratório, é só mandar um e-mail que a gente marca. O laboratório é totalmente aberto para o pessoal vir aqui conhecer. E, cara, um abraço, foi um prazer também absorver o conhecimento que você passou. Espero que a galera aproveite, porque está valendo a pena. Muito obrigado mesmo. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo aí pelo seu tempo, pelos ensinamentos, tá? E espero, Renato, que a gente tenha entregado para todos os colegas, o que eu sempre gosto de falar, que eu curto trazer pessoas para as lives que queiram entregar conteúdo. Não adianta só a gente ficar aqui jogando flores um no outro, né? É a gente entregar conteúdo e, no meu ponto de vista, a gente conseguiu fazer isso aí, tá bom? Galera que está perguntando pelo Telegram, eu vou colocar lá nos stories, ou se não, lá no meu feed, tem o acesso direto ao Telegram. Aí eu vou colocar alguns artigos do Jonato lá também, alguns do nosso grupo comparando com funcional.
e espero que sirva para vocês. Tá bom, galera? Obrigado aí de coração pela presença e a gente se encontra aí amanhã. Valeu, moçada. Obrigado, Jonato. Um abraço. Valeu. Valeu.